Bom, pessoal, né? Então, só relembrando aqui, né, sobre aqueles fatores que vão determinar a imunogenicidade, ou seja, os fatores que vão estimular uma resposta imunológica, com todas aquelas fases que envolvem a resposta imune adaptativa, e aqueles fatores que vão induzir a tolerogenicidade, ou seja, a não responsividade a antígenos próprios. Então, esses aspectos envolvidos, né, normalmente eles são contrários uns aos outros, dependendo do que ele vai estimular. Então, a persistência normalmente é curta, quando são ali aspectos que vão favorecer a resposta imunológica. Em contrapartida, naqueles que induzem a tolerância, eles vão ter ali uma persistência mais prolongada. A localização, né? Normalmente, na resposta imunológica vai ser em vias subcutâneas e intradérmica, ou seja, são esses acessos, né, mais periféricos, então eles encontram-se ausentes nos órgãos centrais, né, que inclui medula óssea e timo. Diferentemente na tolerância, onde, né, essa via intravenosa e mucosa, né, diz respeito ali a essa localização nos órgãos centrais, incluindo, né, a medula óssea e timo. Os adjuvantes, né, que são ali peptídeos que vão estimular ou, né, inibir essa resposta. Os antígenos na resposta imunológica, eles vão ter esses adjuvantes, né? Então, eles estimulam os linfócitos T auxiliares, enquanto que na tolerância, os antígenos eles são desprovidos desses adjuvantes, né? Ou seja, são antígenos não imunogênicos ou descritos apenas como tolerogênicos, que eles mantêm essa não responsividade. E por fim, né, sobre a APC, que é a célula apresentadora de antígeno, né, sendo elas macrófagos, células dendríticas, né, que são os principais. Na resposta imunológica, quando tem a sua ativação, a gente vai encontrar níveis altos desses coestimuladores, né, como o próprio nome já sugere, eles coestimulam essa resposta, enquanto que na tolerância, né, como a gente não tem ali uma resposta, né, a gente mantém essa não responsividade, esses coestimuladores estarão em níveis baixos. Então, aqui, né, nesse quadro, a gente tem os aspectos que diferenciam, né, normalmente eles são antagônicos, para aqueles de estimular a resposta imunológica e para aqueles que vão favorecer a tolerância, que é esse estado de não responsividade. Então, agora a gente vai ver como que é os mecanismos envolvidos de tolerância, mas agora voltado para uma outra população de linfócitos, que são os linfócitos B. Né? Até então, a gente tinha visto sobre linfócitos T apenas. Então, aqui, né, considerando que a gente tem também essa classificação, ela vai ser necessária, né, essa manutenção para que ocorra essa não responsividade, principalmente ali dos autoantígenos que são timo independentes, né, porque o linfócito B ele não precisa migrar para o timo para finalizar a sua maturação. Né? Na própria medula óssea ele já consegue atingir, né, essa maturação imunomediada. Então, aqui fala-se timo independente, né, porque ele independe ali dessa migração para o timo. Então, essa tolerância voltada aos linfócitos B, também, né, junto aos linfócitos T, desempenha esse papel na prevenção dessas respostas, né? Ou seja, ele auxilia ali a essa manutenção da não responsividade. E mais uma vez, a gente tem estudos experimentais, né, que demonstraram
ali vários mecanismos pelos quais o encontro com autoantígenos pode ali abortar a maturação e a ativação da célula B. Então, aqui, primeiro, tolerância central, né? Assim como nos linfócitos T, aqui a gente vai ter essa distinção, tanto de tolerância central quanto de tolerância periférica, só que aqui voltada para o linfócito B. Então, aqui a gente tem, né, duas situações, situação em A e situação em B. Então, vamos ver aqui, né, o que cada uma delas está trazendo. Em a gente tem a representação de quando há um reconhecimento de autoantígeno com alta avidez, né? Então, o que seria essa avidez? Seria ali um reconhecimento com alta intensidade, alta afinidade, né? Então, aqui tem-se a descrição de autoantígenos, que são essas estruturas aqui retangulares. Aqui embaixo, um linfócito B autorreativo, né? Então, nessa primeira situação, a gente está vendo um reconhecimento de autoantígeno pelo linfócito B autorreativo com alta avidez, ou seja, com alta intensidade. Então, o que a tolerância central vai tentar desenvolver para evitar com que haja ali uma lesão tecidual. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. A edição ali desse receptor, ou seja, altera a afinidade desses receptores, sendo assim, né, muda ali a afinidade. Porque o linfócito, né, quando ele é autorreativo, a sua única função é causar lesão. Então, um dos mecanismos pelo qual o organismo vai lançar a mão, através da tolerância central, é mudar, ou seja, editar aqui esse receptor, e com isso vai ocorrer, né, uma expressão de uma nova cadeia leve de imunoglobulina. Então, essa célula ela é modificada, né? Então, ela perde ali a sua característica autorreativa e torna-se ali, né, um linfócito B não reativo, ou seja, ele vai desempenhar funções normais. A outra hipótese é o desenvolvimento da apoptose, né? Então, a apoptose ela já resolve logo, né, de uma vez, onde se tem a deleção. Então, esse linfócito B autorreativo, ele é eliminado, ele é deletado por meio da apoptose. Então, quando há esse reconhecimento de autoantígeno com alta avidez, né, com alta intensidade, a gente pode ter essas duas situações, porque o linfócito autorreativo, né, ele só tem a função de promover a lesão tecidual. Então, ele tem que ser ali eliminado de alguma forma. Sim, né? Nesse caso, Ana Carolina, a célula aqui, a gente está falando de linfócito B. É mediante esse reconhecimento que vai ter aqui a sua eliminação, né? Que pode ser por meio da deleção ou alteração da afinidade aqui do seu receptor. Mas lembrando que aqui é a tolerância central. Então, isso está ocorrendo lá a nível de medula óssea, né? Então, esse linfócito ele não chega ali a causar algum malefício se ligando a esse autoantígeno, porque ele é eliminado, né? Ele só vai de fato causar uma lesão se nenhum desses mecanismos forem ativados, né? Se ele conseguir escapar desses artifícios aqui. Então, aqui no caso, na periférica, ele vai se ligar também. Aí a gente vai ter a seguinte situação de estímulo da anergia ou deleção
ou regulação através de receptores inibitórios. Né? O mecanismo de ação ele se assemelha um pouco, né? O que diferencia é a localização, né? Enquanto um é voltado para o órgão central, que aqui quando a gente fala de linfócito B, aí é só medula óssea, o timo ele não entra, né? O timo é de linfócito T. Né? Na sequência, a gente já vai ver sobre a tolerância periférica, né? Talvez fique mais fácil de você compreender. Então, esse perigo ele só vai existir se esses mecanismos aqui não forem satisfatórios, porque até então, né, o que a gente tem estabelecido é que para que ocorra a eliminação, né, desses linfócitos, tanto T quanto B, que são autorreativos, né, eles precisam passar, né, por esses mecanismos de tolerância central e periférica, né? O perigo ele só vai ocorrer se ele conseguir escapar, né, desses mecanismos que são todos voltados para eliminá-lo. Então, aqui na situação em A, a gente pode ter, né, esses dois princípios envolvidos, a deleção por meio da apoptose ou a alteração ali do seu receptor. E aqui em B, né, também voltado para a tolerância central, só que o reconhecimento aqui ele não vai ser mais com alta avidez, ou seja, que é descrito como um autoantígeno de baixa avidez. Então, essa ligação entre o linfócito e o autoantígeno vai ser com baixa intensidade. Né? Se vocês observarem aqui no esquema, tem até um espaço entre autoantígeno e o linfócito B autorreativo. Né? Aqui, quando a gente compara à esquerda, a ligação, né, ela tornou-se ali uma só. Né? Ela encaixou, né, naqueles mecanismos envolvidos de chave e fechadura. Né? Então, aqui foi uma ligação com alta intensidade, alta especificidade. Diferente aqui desse segundo exemplo, né? Essa ligação, ela apresentou uma baixa avidez, né? Ou seja, uma baixa intensidade ali de ligação. Então, aqui, nessa situação, a gente vai ter uma expressão do receptor diminuída. E assim, esse linfócito B autorreativo, ele torna-se uma célula anérgica, ou seja, aquela célula que não consegue desenvolver nenhum tipo de resposta, né? Ela fica ali em repouso e posteriormente, né, ela vai sofrer a apoptose, né, como todas as demais células. Então aqui a gente tem o mecanismo de tolerância central de linfócito B. Então a gente tem o seguinte, que linfócitos B imaturos que reconhecem autoantígenos ao nível da medula óssea com alta avidez, eles podem morrer por apoptose ou alteram a especificidade de seus receptores de antígenos, né, por meio aqui da sua edição. Já aqui à direita, um fraco reconhecimento de autoantígenos na medula óssea pode levar à anergia desses linfócitos B, que é a sua inativação funcional. Então, aqui é a descrição, né, que a gente acabou de visualizar. E aqui, então, né, sobre essas características de deleção, que é justamente essa eliminação desse linfócito B por apoptose ou anergia, né? Então, se por acaso aquela edição, que quando é aquela tentativa de alterar a afinidade ali dos seus receptores, né? Se essa edição falhar,
os linfócitos B imaturos, eles podem morrer por apoptose, né? Esses mecanismos de deleção ainda não estão bem estabelecidos, né? Então, só o que se sabe é que a célula é deletada por meio da apoptose, que é a sua morte celular programada. Já a anergia, que é aquele estado de inativação funcional, né? Se essas células B em desenvolvimento reconhecerem autoantígenos fracamente, ou seja, aquela segunda situação, as células tornam-se funcionalmente não responsivas, né? O que é chamada de célula anérgica. E elas têm ali a capacidade de sair da medula óssea nesse estado, né? Então, elas não vão desenvolver nenhum tipo de resposta, né? Porque elas foram inativadas funcionalmente. Então, esse fato da anergia deve-se à regulação negativa da expressão do receptor de antígeno, né? Então, assim, a gente vai ter um bloqueio ali na sinalização do mesmo e a célula ali torna-se não funcional. Então, é um mecanismo efetivo, né, de bloquear a ação do linfócito B autorreativo. Agora, sobre a tolerância periférica do linfócito B, né, da célula B. Então, os linfócitos B maduros, que reconhecem autoantígenos em tecidos periféricos na ausência de células T auxiliares específicas, eles podem ser considerados de forma funcional não responsivos ou, mais uma vez, podem morrer por apoptose, né? Porque existem esses sinais dessas células T, né, que podem estar ausentes se houver ali alguma deleção dessas células em específicas, né? Uma vez que esses autoantígenos, geralmente eles não suscitam respostas imunológicas inatas, né? Porque aqui a gente vê mais voltada para a resposta adaptativa, as células B também não serão ativadas via receptores de complemento ou receptores de padrão de reconhecimento ali molecular. Então, aqui seria o esqueminha para evidenciar como que se dá essa tolerância periférica de linfócito B. Então, aqui o início do desenho, né? Ele se assemelha ao anterior, só que aqui é importante a gente lembrar que é voltado para os tecidos periféricos. Então, já não é mais a nível de medula óssea. Então, aqui tem essa expressão de autoantígenos. Aqui embaixo, o linfócito B se ligando ali diretamente a esse autoantígeno, né? Porque ele tem essa capacidade de reconhecer diretamente, sem ali o intermédio de uma APC, como ocorre, né, lá nos linfócitos T. Então, aqui a gente pode ter três possibilidades. A inativação funcional, né? Então, torna-se uma célula anérgica, ou seja, uma célula ali não responsiva. Então, se ela se deparar ali com o autoantígeno, ela não vai desenvolver nenhum tipo de resposta, porque ela não tem propriedade funcional para isso. Ou essa célula pode sofrer apoptose, né? Ou seja, então ela é deletada, ou então pode-se ter uma regulação através da inclusão de receptores inibitórios, ou seja, que eles estão designados por essa estrutura em verde. Então, é como se eles tivessem, né, essa capacidade de inibir essa funcionalidade do linfócito autorreativo. Então, aqui são as três possibilidades de mecanismos envolvidos para que haja a tolerância periférica, né? Então, se esse linfócito B está sendo autorreativo, está sendo produzido lá na medula óssea, se ele escapar daqueles mecanismos de tolerância central,
né, ir para a circulação para os tecidos periféricos, a gente espera que algum desses mecanismos consigam, né, exercer a sua função de forma satisfatória para impedir a ação desse linfócito B autorreativo, né? Então, aqui na tolerância periférica, os linfócitos B que encontram autoantígenos nos tecidos periféricos, eles podem se tornar anérgicos, ou seja, não funcionais. Eles podem morrer por apoptose, ou seja, eles serão deletados, ou então, em outras situações, o reconhecimento de autoantígenos pode aqui disparar esses receptores inibitórios, né? Então, eles têm justamente essa função de impedir, ou seja, de inibir a ativação do linfócito B autorreativo. Então, são mecanismos, né, que se assemelham tanto de linfócito T quanto de linfócito B, exercendo, né, essas funções na tolerância central e periférica, né? O que vai diferir é a forma ali de reconhecimento, né? Mas sob o ponto de vista funcional, são ações ali que se assemelham, né? Todas elas no intuito de manter a tolerância imunológica desse organismo e assim, né, prevenir essas reações autoimunes. Então, aqui só para complementar, né, essas características, a anergia e a deleção, né, significa que algumas células B autorreativas, que são estimuladas repetidamente por autoantígenos, tornam-se não responsivas à ativação subsequente. Então, por meio tanto da anergia, que é essa inativação funcional, ou por meio da deleção, né, onde essa célula ela é eliminada por meio da apoptose. E já aquele terceiro mecanismo que nós vimos, ele é descrito como sinalização através de receptores inibitórios. Então, isso quer dizer que células B que reconhecem autoantígenos com baixa afinidade podem ser impedidas de responder através do acoplamento de vários receptores inibitórios, né? Então, justamente a função desses receptores vai ser definir ali um limiar para a ativação da célula B, o que permite respostas a antígenos externos com a ajuda da célula T, mas não respostas a autoantígenos, né? Então, ou seja, a gente tem a manutenção da tolerância, né? Isso vai ocorrer quando esses mecanismos eles forem satisfatórios. Então, agora já entrando, né, nos mecanismos que envolvem a autoimunidade, né, primeiro a gente viu esse contexto inicial, né, porque para que haja a compreensão, né, da autoimunidade, é importante entender como que o sistema imune trabalha para manter esse estado de não responsividade, né, porque quando ele falha, que é aí que a gente vai ter o surgimento dessas doenças, né? Claro que associadas a outros fatores, né? Tem esses fatores genéticos também envolvidos, né? Fatores ambientais. Então, todos eles em conjunto corroboram para o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, a possibilidade de que o sistema imunológico de um indivíduo pudesse reagir contra antígenos autólogos, ou seja, antígenos próprios, e causar dano tecidual foi observada por imunologistas, ao mesmo tempo que estes reconheceram a especificidade do sistema imunológico para antígenos estranhos, né? Então, lá no início da década de 90, né, o pesquisador conhecido como Ehrlich, né, ele cunhou
expressão melodramática que ficou conhecida como horror autotóxico. Então, esse horror autotóxico, até então, foi como ele designou essas reações imunológicas prejudiciais ao próprio indivíduo, né? Que até então isso causou muito espanto, porque o sistema imunológico, né, antes da descoberta desses fatores, né, entendia que ele era um mecanismo protetor. Então, né, quando descobriu-se que em algumas situações, né, em algumas populações, ele poderia causar, né, lesão na sua própria constituição, né, no seu próprio tecido, isso causou muito espanto, né, porque até então não se tinha nada descrito, né, acerca disso. O que se tinha estabelecido, né, é que o sistema imune, ele era um sistema voltado para a defesa do organismo, né, principalmente contra ali micro-organismos patogênicos. Então, a autoimunidade, né, ela é uma causa importante de doenças em seres humanos. E aqui, né, esses dados considerando, né, a origem do livro do Abbas, né, ele considera a população dos Estados Unidos, que lá afeta no mínimo de 2 a 5% da sua população. Né? Frequentemente, usa-se ele de forma errônea o termo autoimunidade para qualquer doença na qual as reações imunológicas acompanham dano tecidual. Só que, né, é muito difícil estabelecer um papel exato ali para as respostas imunológicas contra autoantígenos, como causa para esses distúrbios. Então, cada doença autoimune é falha imunológica de um local específico do corpo ou não se sabe? Então, existem doenças autoimunes que são sistêmicas, que aí a gente tem uma falha que acomete inúmeros locais do organismo como um todo, e existem doenças autoimunes que são mais restritas a um local específico, né? Então, vai depender da doença. O que não se sabe é por que em algumas tem essa restrição ali de acometimento e outras é sistêmica, né? Tem-se ainda, não tem bem compreendido, né? Por que algumas são mais restritas e por que outras têm esse caráter sistêmico. Por nada. Então, as questões, né, que são estabelecidas a respeito dessa autoimunidade, né, são duas. A primeira, como que a autotolerância falha, ou seja, né, como que aqueles mecanismos de tolerância, o que pode ter acontecido ali para falhar, né, aqueles mecanismos, né, tanto tolerância central quanto periférica. E outro ponto, né, de que forma os linfócitos autorreativos são ativados, né? Porque nós temos linfócitos normais que são fundamentais para, né, compreender ali junto com os outros leucócitos o nosso sistema imunológico, né? Então, de que forma que essa população específica, que é ruim, né, para o organismo, como que eles são ativados? Então, né, precisa de respostas para essas perguntas a fim de compreender a etiologia, ou seja, né, como que surge, e a patogênese, né, do desenvolvimento das doenças autoimunes, que até os dias de hoje, né, mesmo com todos os avanços que a gente tem, as tecnologias disponíveis, ainda é um desafio para a imunologia. Então, aqui a gente vai ver alguns fatores que vão contribuir, né? O que se sabe é que existem ali alguns gatilhos, né, que vão influenciar o desenvolvimento. Então, são a susceptibilidade genética. Então, normalmente tem algum gene ali acometido,
em algumas doenças, que quando ele sofre ali alguma lesão, alguma mutação, isso dispara ali uma falha genética, e tem-se também associados os gatilhos ambientais, que são as infecções, alguma lesão ali naquele local, naquele tecido. Então, o que são esses genes de suscetibilidade? Como que eles vão atuar no sentido de favorecer o desenvolvimento dessa autoimunidade? Então, esses genes, eles podem prejudicar esses mecanismos de autotolerância, Então, o que a gente viu de tolerância central e periférica, tanto para linfócito T quanto para linfócito B, eles podem sofrer influência desses genes. A presença de infecção ou necrose tecidual, elas tendem ali a promover um influxo, ou seja, ali a entrada desses linfócitos autorreativos e consequente ativação dessas células. Então, quando a gente não tem os mecanismos de tolerância funcionando de forma adequada, eles escapam dessa autotolerância e, como resultado, a gente tem lesão tecidual. Agora, já os aspectos ambientais, que são principalmente as infecções, elas podem alterar a forma como esse autoantígeno são apresentados para o sistema imunológico e, assim, essa alteração na sua forma de apresentação leva também, mais uma vez, à falha daqueles mecanismos que nós vimos anteriormente. E, assim, mais uma vez, teremos a ativação desses linfócitos que são autorreativos. O que tem se falado mais recentemente é relacionado à microbiota intestinal, considerando que ela tem um papel importantíssimo, na manutenção dessa vigilância imunológica. Então, existem outros fatores, como, por exemplo, as mudanças na microbiota desse indivíduo e alterações epigenéticas nas células imunológicas, podem também desempenhar papéis importantes na patogênese, Só que aqui, esses estudos ainda estão em estágios iniciais, Por enquanto é uma possível fator ali de interferência, Mas o que já se tem estabelecido é que, de fato, a composição, a qualidade ali da microbiota intestinal, ela reflete diretamente no sistema imune. Então, aqueles indivíduos que fazem uso constante de antibióticos, eles vão ter ali uma microbiota com uma qualidade inferior, Porque o uso desses antimicrobianos, eles, além de eliminar as bactérias que são patogênicas, eles vão eliminar essas bactérias boas, As bactérias comensais. Então, a gente tem uma perda aí e é importante fazer, reposição com esses florais, Esses medicamentos que repõem, Ou pelo menos auxilia ali, A manutenção dessa flora intestinal. Então, aqui tem os mecanismos propostos de autoimunidade, Ou seja, o que vai favorecer o desenvolvimento da autoimunidade. Então, primeiro aqui a susceptibilidade genética. Então, aqui tem a descrição estrutural de 2 cromossomos, que tem marcado uns pedacinhos, desses genes, fala-se em locus genético, que são ali suscetíveis a uma determinada doença. Então, em indivíduos que têm ali alguma mutação nesses genes, que já apresentam essa susceptibilidade, eles vão influenciar e aqueles mecanismos de tolerância, eles vão falhar. Então, nós vimos que quando os mecanismos de tolerância central e periférica, que são a nossa autotolerância, quando eles falham,
esses linfócitos autorreativos, eles serão liberados. Então, aí a gente tem, né, ocorrendo como produto final a lesão tecidual. Então, aqui junto com essa carga genética, que tem, né, uma forte associação, levando a uma falha dessa autotolerância, a gente tem também os gatilhos ambientais, que aqui estão representados, né, o tecido, e aqui situação onde tem uma lesão tecidual e estímulo da inflamação. Então, em conjunto com essa suscetibilidade genética, a gente vai ter ali a ativação desses linfócitos autorreativos. Então, como produto, né, eles vão se ligar ali a autoantígenos e a gente vai ter o desenvolvimento da doença autoimune, né, porque eles não foram eliminados por meio dos mecanismos de tolerância central e periférica. Então, nesse modelo aqui proposto, né, de uma possível doença autoimune, aqui, de acordo com o exemplo, né, a gente vê que trata-se de um linfócito T, né? Por que é o linfócito T? Porque, né, aqui precisou-se de uma APC, né, que é uma célula apresentadora de antígeno, mediante a expressão do MHC, para que ele conseguisse reconhecer, né, diferente do que ocorre com o linfócito B. O linfócito B, ele se liga diretamente, né, sem esse intermédio. Então, aqui, o que a gente vê é que existem, nessa situação, vários ali locos genéticos que podem causar essa susceptibilidade à autoimunidade e, por isso, elas influenciam essa manutenção da autotolerância, que são aquelas tolerâncias centrais e periféricas. E fatores aqui à direita ambientais, como infecções e outros estímulos inflamatórios, vão promover o influxo desses linfócitos para dentro ali dos tecidos e a ativação de células T autorreativas. Então, o que a gente tem no final? Uma lesão tecidual, né, que é característica da doença autoimune. Então, aqui, esse esquema, ele representa, né, ali a origem da doença autoimune, né, considerando aspectos genéticos, imunológicos e ambientais. Então, aqui algumas características dessas doenças autoimunes. Bom, então as doenças autoimunes, elas apresentam ali diversas características gerais, né, que têm ali uma relevância para conseguir definir os seus mecanismos, né? Então, dada esse caráter, né, complexo envolvido, é importante identificar as características, né, da possível doença autoimune. Então, elas podem ser sistêmicas, que é quando tem esse acometimento de vários tecidos ali, né, o organismo como um todo, ou então elas são designadas como órgão específicas, né, ou seja, tem um acometimento mais restrito. Então, essa diferenciação, né, vai depender ali do grau de acometimento, né, da distribuição desses autoantígenos e como eles são reconhecidos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, em duas situações diferentes, né? Então, vamos lá. Por exemplo, a formação de complexos imunológicos circulantes, que são ali compostos de autonucleoproteínas e anticorpos específicos, produz tipicamente doenças sistêmicas, como, né, a mais comum é o lúpus, né, o lúpus eritematoso sistêmico, né, como seu próprio nome já sugere. Ao contrário, existem outras doenças que vão ter ali uma restrição dessa distribuição,
que são, então, autoanticorpos ou células T contra autoantígenos com distribuição tecidual restrita. Então, aqui, nessa situação, a gente tem alguns representantes. Miastenia grave, o diabetes mellitus do tipo 1 e esclerose múltipla, onde, então, ali tem uma restrição da distribuição dessas células. Então, isso vai influenciar também nas manifestações clínicas, né? Geralmente, uma doença sistêmica, ela vai ter maiores manifestações, enquanto que, né, uma doença ali mais restrita a algum órgão, a algum tecido, as manifestações, né, elas são menos proeminentes, por conta da própria distribuição dessas células autorreativas. Então, considerando ainda essas características, existem vários mecanismos efetores que são responsáveis pela lesão do tecido em diversas doenças autoimunes, né? Então, o que são esses mecanismos? Eles vão incluir, então, complexos imunológicos, né? É como se formasse ali a ligação de vários tipos celulares, então forma um complexo, os autoanticorpos circulantes e os linfócitos T autorreativos, né? Então, aqui em B, constitui o próprio linfócito B, né? Considerando que ele é responsável por produzir anticorpos, e em C, né? Considera ali a classe de linfócito T. Então, as manifestações clínicas dessas doenças, elas geralmente são determinadas pela magnitude dessa natureza da resposta autoimune ali dominante. Então, de uma maneira geral, as doenças autoimunes, elas tendem a ser crônicas, ou seja, elas se cronificam, né, porque elas são progressivas. Então, né, ela tem a sua perpetuação e muitas vezes são doenças de difícil diagnóstico. Nem sempre se consegue detectar no início, né, que seria o mais recomendado para já iniciar os manejos terapêuticos. Então, muitas vezes, né, é um diagnóstico difícil de ser realizado, né, dado esse caráter complexo dessas doenças autoimunes. Vai depender também, né, do grau de acometimento, se é restrito, se é sistêmico, né? Então, são muitos pontos a serem levados em consideração. Então, né, essas características, elas tendem a estar presentes nas doenças autoimunes, que é a cronicidade, a progressão e a autoperpetuação, né? Existem indivíduos que conseguem levar à remissão, ou seja, eles ainda têm a doença, mas ela mantém ali silenciosa, né? Isso é um sucesso para essas pessoas, né? Considerando o que essas doenças levam ali, né? No sentido de diminuição de qualidade de vida. Então, as razões para essas características, né, de crônica, progressiva e autoperpetuação são as seguintes. Os autoantígenos que vão disparar essas reações, eles são persistentes. E uma vez que a resposta imunológica se inicia, muitos mecanismos amplificadores que são ativos perpetuam essa resposta, né? Então, é só a gente lembrar daquele quadro, né, onde tem aqueles fatores que diferenciam a ativação da resposta imunológica e a tolerogenicidade, né? A gente viu que essa resposta ela é persistente e ele todas as características elas auxiliam ali para ativar e potencializar essa resposta imunológica. Então, uma resposta iniciada contra um autoantígeno que lesiona tecidos pode resultar na liberação e alteração de outros antígenos teciduais,
na ativação de linfócitos específicos para esses outros antígenos e, consequentemente, a gente vai ter a exacerbação da doença. Então, este fenômeno aqui descrito ele é conhecido como propagação de epítopo. E isso, então, pode explicar porque quando se tem o desenvolvimento de uma doença autoimune, por que ela pode ali se prolongar, né? Por conta, então, dessa propagação de epítopo, né? Que é como se mantesse essa estimulação ali, né? De forma persistente. Sendo assim, então a autoimunidade ela resulta, né, da combinação de algumas dessas três alterações imunológicas principais. Então pode ser uma tolerância ou regulação defeituosa, a apresentação anormal de autoantígenos ou uma inflamação ou resposta imunológica inata inicial. Né? Então, não se sabe, né, se de fato tem-se esses três mecanismos, né, ali que estão funcionando de forma inadequada juntos, né, se é somente um ou outro, mas de fato, né, o que se tem descrito é que a combinação resulta, né, nessa autoimunidade. Então, são as anormalidades imunológicas que podem culminar no desenvolvimento da doença autoimune. Então, pessoal, considerando ali que tem um caráter genético envolvido, né? Então, dentre os genes que têm essa forte associação com a autoimunidade, aqueles envolvidos são o do MHC, né? Aquele complexo maior de histocompatibilidade. Né? Então, algumas doenças que já se tem, né, bem estabelecido o mecanismo, como por exemplo diabetes mellitus do tipo 1, né, já tem descrito que existem de 20 a 30 genes associados à doença. Né? Então, ele tem um forte caráter genético. Tanto é que nessa classificação, né, normalmente se descobre na faixa etária infantil, né? Porque tem essa forte associação genética, né? Então, na maioria dessas doenças, né, o locus do HLA, que faz essa referência ao MHC, ele já por si só, ele contribui com metade ou mais ainda dessa susceptibilidade genética. Então, ali é o primeiro gatilho, né, sob o ponto de vista genético, para iniciar um possível desenvolvimento de doença autoimune. Então, aqui essa associação, né, a gente tem algumas, né, informações que são descritas. Então, a genotipagem, né, desse grupo, que é o HLA, que foi realizada em grandes grupos de pacientes com diversas doenças autoimunes, né, demonstrou que alguns alelos desse complexo HLA, eles ocorrem com maior frequência nesses pacientes, né, que são portadores de doenças autoimunes, do que na população em geral, ou seja, a população saudável que não possui autoimunidade. Então, a partir, né, destes estudos iniciais, né, porque aqui considerou várias doenças autoimunes, né, não estava fazendo associação com uma ou outra de modo ali específico. Então, a partir desses estudos, pôde-se ali calcular a probabilidade de desenvolvimento de uma doença naqueles indivíduos que herdam esses alelos HLA variados, né? Porque considerando que tem uma origem genética, né? Então a gente tem um exemplo, né, em um casal onde um deles tem essa susceptibilidade, né, muito possivelmente ela vai ser ali transmitida,
né, para gerações futuras. Aqui, então, identificando uma situação específica, tem-se a associação mais forte ocorre entre a espondilite anquilotosa, que é uma doença ali que acomete as articulações, né, de caráter inflamatório. E aqui o alelo envolvido nessa situação vai ser o B27HLA classe 1. Então, quando se tem essa exatidão, né, de qual alelo acometido, consegue-se fazer testes genéticos para ver, né, ali a probabilidade, né? Então, isso foi um grande avanço, né, que possibilita fazer essa associação, né, dessa susceptibilidade genética com a possibilidade de uma autoimunidade. Então, a associação desses alelos HLA, né, aqui a gente tem dois em específicos, o DR e o DQ de classe 2, com as doenças autoimunes, eles têm recebido muita atenção, né, principalmente porque essas moléculas aqui de MHC, elas estão envolvidas em todo esse processo de seleção e ativação de células TCD4. Né? E lembrando que as células TCD4, elas regulam as respostas imunológicas humorais e celulares ali a antígenos proteicos. Então, aqui a gente tem a descrição de algumas doenças autoimunes, qual alelo ali envolvido, né, que diz respeito àquela susceptibilidade genética e qual ali a probabilidade de chance de ocorrência. Então, aqui começando pela artrite reumatoide. Então, tem dois alelos, que é o CE1 e CE2, do gene DRB1, sendo que esse alelo CE2, ele tem uma chance maior, que aqui que é de 12 vezes, comparado com o CE1 é de 4. Aqui na sequência, diabetes mellitus do tipo 1, né? Então, aqui tem vários haplótipos, sendo que esse aqui descrito, esse grandão, ele tem uma chance ali alta, né? Considerada de 35 vezes. Na esclerose múltipla, uma possibilidade de 3 vezes, sendo o alelo acometido DRB1 1501. O lúpus, sendo, né, mais uma vez esse alelo, só que aqui é 0301 e 1501. A espondilite anquilosante, né, o que foi que a gente viu anteriormente, ali no texto, né, uma chance extremamente alta, né, de 100 a 200 vezes. E a doença celíaca, né, também, aqui esse haplótipo, com uma chance de 7 vezes. Né? Então, essa associação dos alelos com doença autoimune, ela é extremamente importante, porque aqui já se tem identificado. Então, quando se tem, né, uma suspeita, existe esses testes genéticos para identificar, né, se de fato esse indivíduo ele tem ou não essa susceptibilidade. Então, é baseado aqui nesses alelos descritos. Então, agora vamos ver como que essas infecções elas podem contribuir para a autoimunidade, né? É importante ter uma susceptibilidade genética, mas essas infecções elas vão contribuir ali para a exacerbação dessa autoimunidade. Então, tanto infecções virais quanto bacterianas, elas podem auxiliar, né, a esse desenvolvimento. Né? Então, foi descrito que em alguns pacientes e modelos animais,
O surgimento dessas doenças está frequentemente associado a infecções ou é precedido pelas mesmas, né? Tanto é que nos exames laboratoriais, eles que são solicitados, né? Exames gerais mesmo, para avaliar, né, esse organismo como um todo, identifica-se ali sinais de infecção. Então, na maioria desses casos, o micro-organismo infeccioso, ele pode ali não estar presente em lesões, nem mesmo é detectável nesse indivíduo quanto a autoimunidade se desenvolve, né? Portanto, a gente pode inferir que essas lesões da autoimunidade, elas não se devem ao agente infeccioso em si, mas elas vão resultar das respostas imunológicas do indivíduo, que podem ser disparadas ou desreguladas por esse micro-organismo. Então, aqui a gente tem um esqueminha onde evidencia o papel das infecções no desenvolvimento da autoimunidade. Né? Então, vamos ver aqui em a autotolerância. Bom, e no caso da AIDS, seria o que especificamente? Né? Eu não entendi o direcionamento da pergunta. Nesse aqui? No caso, o agente infeccioso, né, ele vai contribuir para esse desenvolvimento, né, e é como se a autoimunidade, né, tornasse ele mais robusta. No entanto, as lesões, né, essa lesão tecidual, elas são produto dessa resposta imunológica. Mas no caso da AIDS, né, ela não é considerada uma doença autoimune em si. Então, muito dessas lesões teciduais, elas são o produto da própria ação desse linfócito autorreativo, né, que pode ser tanto B quanto T. Então, vamos lá ver esse esqueminha aqui, que representa o papel das infecções no desenvolvimento da autoimunidade. Então, aqui em A, normalmente, né, então aqui a gente tem um encontro de uma célula T autorreativa madura com um autoantígeno que está sendo apresentado, né, por uma APC, ou seja, uma célula apresentadora de antígeno. Aqui a gente tem um estado, né, está sendo informado aqui quiescente, ou seja, esse estado quiescente identifica uma deficiência de coestimulador. Então, o que a gente vai ter? Uma autotolerância. Então, isso, né, é o que ocorreria em situação de ausência da autoimunidade. No entanto, né, o papel das infecções pode ocorrer através da ativação dessas APCs, que até então estavam quiescentes, ou então o mimetismo molecular, né, que baseia-se ali na semelhança estrutural entre antígeno, que no caso é o patógeno, e a própria estrutura do elemento em questão, né, que é o peptídeo. Então, vamos ver aqui o que ocorre nessas duas situações, que vão ser ali influenciadas por essa presença de infecção.
Então, aqui em B, está sendo representado aqui micro-organismos. Então, eles têm aqui, a setinha está indicando que eles podem ativar essas APCs para que expressem coestimuladores. Então, o micro-organismo ativa a APC para que haja expressão de coestimuladores. Quando essas APCs apresentam autoantígenos, as células T autorreativas são ativadas, ao invés ali de serem eliminadas ou de se tornarem autotolerantes. Né? Então, aqui, esse B7 é um coestimulador. Então, aqui o produto final vai ser uma célula T autorreativa ativada, promovendo uma lesão no tecido, né, que é uma estrutura própria. Então, a gente vai ter o desenvolvimento da autoimunidade. E aqui em C, né, seria um outro mecanismo que é desencadeado também pelos micro-organismos, que é o mimetismo celular. Então, alguns antígenos, eles podem apresentar reação cruzada com autoantígenos, que é o chamado mimetismo celular, né? Eles apresentam ali uma semelhança estrutural que acaba ali confundindo. Então, as respostas imunológicas iniciadas aqui por esses micro-organismos, elas podem ativar células específicas ali, né, para esses autoantígenos. Então, aqui tem esse comparativo. Vejam só, né, o quanto se assemelha um peptídeo de uma proteína microbiana de um peptídeo de uma autoproteína. Né? Então, essa reação cruzada, né, faz com que haja o reconhecimento desse peptídeo da autoproteína, ao invés, né, de promover ali uma lesão contra o peptídeo da proteína microbiana. Então, o produto final vai ser o mesmo: a ativação de linfócitos T autorreativos, promovendo lesão nos tecidos próprios, resultando na autoimunidade. Então, aqui a gente tem a descrição, né, do papel desempenhado pelas infecções na resposta imunológica de autoimunidade. Né? Então, percebam que aqui representa o que a gente viu ali anteriormente, né? Que as lesões, elas não são causadas em si pelos micro-organismos. Eles vão disparar, né, essa ativação, mas a lesão, né, ela será promovida pelas próprias células ali autorreativas. Então, aqui seria, né, a explicação do que a gente viu. E existem também outros fatores na autoimunidade, né, que devem ser levados em consideração, que são os seguintes: alterações anatômicas em tecidos, né, se for uma alteração ali anatômica, né, mais pronunciada, ela pode influenciar nesse funcionamento tecidual. Podem ser causadas por inflamação, que normalmente é secundária às infecções, alguma lesão isquêmica, né, ali diminui essa oferta de oxigênio tecidual, trauma, né, tudo isso pode levar à exposição de autoantígenos, que normalmente, né, eles são ocultados do sistema imunológico. Então, se esses autoantígenos que são previamente ocultos são liberados, esses podem interagir, né, ali com linfócitos imunocompetentes e induzir respostas imunológicas. Né? Então, exemplos desses antígenos isolados anatomicamente incluem as proteínas intraoculares, né, que tem-se a membrana ali mucosa,
dessa região ocular, e na população masculina, né, por conta ali da constituição, né, externa dos testículos, seria, né, o esperma, que é ali todo o conjunto, né, de líquido seminal, de espermatozoide. Outro ponto também importante e que tem sido estudado recentemente é a influência hormonal, né? Então, muitas doenças autoimunes, elas têm uma maior incidência na população feminina, né? Por exemplo, o SLE, ele afeta mulheres com 10 vezes mais frequência do que os homens, né? A doença semelhante a lúpus em camundongos, né? Então, aqui são linhagens específicas de camundongos, desenvolve-se apenas também em fêmeas. E uma maneira ali, né, de auxiliar no tratamento é por meio da utilização de andrógenos, né? Então, ainda não se sabe se essa predominância em fêmeas resulta dessa influência hormonal, né, que é característica, ou de outros fatores que tenham uma relação com o gênero, né? Mas até então, tem-se ali muitos estudos que apontam para essa influência hormonal. Então, essas doenças autoimunes, né, elas estão entre os problemas científicos e clínicos, até então, de maior desafio na imunologia, e o conhecimento atual dos mecanismos patogênicos, ele ainda permanece incompleto, né? Então, a gente tem muitas teorias, hipóteses, né, que são mais numerosas do que os fatos em si. Então, o que a gente espera? Né, que com a aplicação de novas tecnologias e desse conhecimento sobre a autotolerância, levem a respostas mais claras e definitivas sobre esses enigmas ainda que envolvem a autoimunidade. Né? Então, para a gente fechar, né, que as doenças autoimunes, elas são multifatoriais em origem, né? Então, a gente tem essa associação genética, ou seja, aqueles genes de suscetibilidade, um envolvimento imunológico, né, que trata-se a respeito dessa falha da autotolerância, e fatores ambientais, que incluem a presença de infecção, hormonal, fármacos, estresse, né, tanto psicológico quanto a dieta também. Então, a combinação desses fatores, né, que leva ao desenvolvimento das doenças autoimunes. Né? Então, tem alguma dúvida, pessoal? Então, só antes da gente encerrar, né, só comunicar a vocês que na próxima quinta-feira, deixa eu ver aqui qual que é a data, para falar mais certinho. Próxima quinta-feira vai ser a data de 28 de outubro, né? Eu vou trazer aqui uma atividade que vai equivaler à pontuação do exercício 2, né? Vai ser uma atividade mais simples, né? Considerando aí no exercício 2 que a gente tem boa parte sendo avaliada pelo SIC, né? Então, é só uma forma de completar essa pontuação, né? Então, a temática envolvida vai ser as doenças autoimunes, né? Eu vou utilizar aqueles mesmos grupos do exercício 1, né? Então, já aviso de antemão a vocês para não faltarem, né? Porque o exercício ele vai ser realizado aqui durante o horário de aula. Aí eu vou colocar as instruções, né, ao longo da semana. Então, se vocês já quiserem, né, preparar algum material de apoio para servir,
né? Porque a gente vai utilizar o horário de aula para vocês desenvolverem essa atividade, que vai equivaler à pontuação do exercício 2. Então, não precisa de apresentação, né? Vocês vão fazer aqui durante a aula e eu vou ir acompanhando. Tranquilo então, pessoal?